Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Antônia, do canal Verdade Revelada. Seja bem-vindo, amados irmãos, para vocês ouvir a palavra de Deus. E também não esqueça de dar seu like, se inscrever, compartilhar. Só assim você está me ajudando a levar essa palavra. Sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. Se encontra lá em Lucas 15 e verso 11. Que fala da parábola do filho pródigo. Amém? Glória a Deus. Diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda. Pediu a parte da fazenda, amados, que me pertence, né? Então, era a herança que ele tinha, ele já queria a parte dele, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Por eles, por quê? Porque era 2 filhos. Então, um pediu, mas ele repartiu logo para os 2, né? Essa fazenda. E poucos dias depois que ele repartiu aquela fazenda, ele já começou, né, já a preparar a viagem dele para bem longe. Para bem longe. Ó, como você vai ver essa história que hoje está nos dias atuais agora, né, que a gente vê direto, as pessoas saindo da presença de Deus, acabando tudo que tem, saindo da igreja, destrói, acaba com tudo, porque é assim que o inimigo faz na vida daqueles que estão na presença do Pai. Esse aqui estava na presença do Pai, né, mas ele sofreu muito, amados. Quem sai da presença de Deus sofre muito. Vamos lá para frente? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo quanto ele tinha, ele partiu para uma terra longe. E ali, ele desperdiçou tudo que ele levou da casa do pai dele. Ele estava com tudo, ele estava rico. Mas tudo aquilo que ele tinha, ele desperdiçou. Ele gastou tudo que ele tinha, né? Ele ficou sem regra, né? E sem compromisso. Ali ele fez o que ele quis. Ele esqueceu totalmente das coisas do Senhor, do conselho do Pai. Ele esqueceu tudo, amados. E ele foi fazer o que a carne pediu. Mas como sofre, né? Pessoas que fazem isso. Quantas pessoas hoje está acontecendo isso? Saindo da casa do Pai, né, amados? Para fazer tudo que não agrada a Deus. Então, tanto o mais velho como o mais novo, ele repartiu a fazenda para ele, né? Assim como o pai deu para o mais velho, ele também deu para o mais novo. Só que o filho mais novo recebeu, passou um dia, planejou a viagem e foi embora com tudo que ele ganhou, né? E o mais velho ficou com o seu pai, né? Então, não adianta ter herança sem a presença do pai, né? Porque se você ter a herança do pai e você não ter a presença dele, essa herança, ela não dura muito tempo, né? E foi o que aconteceu com o mais novo, né? O que adianta eu ter aquilo, tudo que eu peço ao meu Senhor, ao meu Pai, e eu não ter a presença dele, amado? Não adianta. O importante é nós ter a presença do Pai. Mas o mais velho recebeu sua herança e ele ficou ali na presença do Pai, né? E continuou ali com seus bens. E o outro sumiu para uma terra bem longe, sem deixar endereço. Ele não queria ninguém atrapalhando ele, né? Hoje está assim. As pessoas saem da igreja, saem da presença de Deus e não quer que ninguém fala mais. Quando a gente vai falar, não, já sei de tudo. Não precisa mais falar nada para mim, porque eu já sei. Fica até difícil, amados, a gente evangelizar algum desviado. É muito difícil, até porque ele diz pra gente, eu já sei de tudo e eu não vou por causa disso e disso, então é meio complicado. E assim esse saiu também da presença do Pai, disposto, né, a conhecer o mundo como ele é, né? Então, amados irmãos, e quando ele recebeu a sua herança, né, ele pegou o camisinho dele. O pai ficou lá esperando a volta dele, porque é assim que o Pai faz. Ele é amor, ele é misericórdia. Você pode sair da presença de Deus, mas ele está lá te esperando. Mas você tem o livre-arbítrio de querer ir
e também de querer voltar, né? Glória a Deus. Muitos na igreja, eles estão dentro da igreja, mas eles estão querendo receber só vitória, só milagre. Mas a presença de Deus eles não querem, amados. Eles não querem a presença de Deus, eles não buscam o Senhor, eles não têm prazer de orar, eles não têm prazer de buscar, mas Ele quer a cura, Ele quer a restauração, Ele quer a porta de emprego, né? Eles querem tudo. Deixa eu ligar aqui o ventilador, que eu tô com muito calor. Eles querem tudo. Então, mas a presença de Deus mesmo, eles não querem. Vive ali por aparência. E assim, esse jovem vivia ali não pela presença do pai, mas pelo que o pai tinha. E no momento que ele achou que ele devia pedir, ele pediu. E o pai deixou ir. O pai não impede se você quer ele ou não. Você tem o livre-arbítrio de você querer Deus ou não, né? Então, não procure. Tem pessoas que procuram Deus só para receber, né? É difícil na igreja, mas quando ele fica enfermo, ele pede oração. Quando ele perde, né, o emprego, ele pede para orar para a porta de emprego. Quando ele perde um casamento, é esse tipo de coisa. Só vai para receber milagre. Glória a Deus, aleluia. O calor chegou, amados. Só para receber milagre, né? E o Senhor diz que nós temos que ir, não é pelo que Ele tem, é pelo que Ele é. Que Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é esse Deus, né? Então, amados irmãos, aquele moço, ele viajou e ali ele viveu a vida ali sem regra, né, na prostituição, no vício, encontrou pessoas que não era para andar, teve relacionamento com pessoas que não era para ter. Então, dia a dia isso aconteceu, vários amigos, porque quando você tem dinheiro, você tem amigos. Ele tinha o lugar dele ficar, a casa para ele ficar ele tinha, né, o dinheiro para ele comer, para ele dar para os amigos, tudo ele tinha. Só que passando o tempo, tudo aquilo acabou. Aí que chega a hora, meus amados, de se arrepender, porque não tem mais nada. Porque se tivesse, continuava fazendo aquilo, né? E ali, quando ele se viu sem nada, apareceu um moço, né? A Bíblia vem dizer que apareceu um cidadão. Esse cidadão que aparece, sabe quem é? O inimigo. Na hora da tua necessidade, ele diz, se tu vir para cá, tu vai ter isso. Olha, vem para esse lado. Olha, vem para esse outro. Né? Porque o inimigo, ele vai atrás na hora da necessidade, porque ele sabe que você não tem para onde correr. Você vai ouvir ali as ofertas que ele está te apresentando. Tá entendendo? E assim chegou esse cidadão. O que foi que ele ofertou para ele? Ofereceu para ele? Foi para cuidar de porcos. Longe da cidade, no campo, bem longe, sem comida, sem dormida boa, cuidando de porcos. Então, cadê os amigos? Não tem amigo, amados. O amigo é quando você está com dinheiro. Ele não tinha mais amigo, ele não tinha mais amante, ele não tinha lugar mais bom para dormir, ele não tinha mais nada disso. E naquela hora que isso aconteceu, o que foi que aconteceu? Ele caiu em si. Muitas vezes, amado, Deus permite que a pessoa sofra fome, frio, frustração, para que venha o quê? Lembrar do Pai, que venha valorizar o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Tem muitas pessoas que não têm mais a oportunidade de voltar, né? Quando ele está no mundo lá, ele se destrói mesmo lá. Que você não venha lembrar de sair da presença desse Deus Todo-Poderoso, mas que você venha estar, se você pediu, o Senhor te deu, amém. Se Ele não te deu, continua glorificando e agradecendo, porque o Senhor disse, em tudo dai graça. Tem pessoa que murmura quando acontece, né? Eu vi a história de um jovem, que ele disse que quando ele sai de moto, que a moto fura o pneu, ele disse, Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor aqui me deu livramento. Ele sabe que tudo é um propósito, né?
Muitas vezes a pessoa não entende por que o pneu furou, não entende por que não deu certo de ir à viagem. É Deus dando livramento, amados irmãos. Então, é assim. Nós não devemos sair da presença desse Deus Todo-Poderoso, né? Porque quando estamos longe do Senhor, né? A gente experimenta muita coisa ruim. O inimigo, ele oferece muita coisa ruim para a pessoa. Então, o Senhor, às vezes, ele fecha a porta para que você venha lembrar que ele é o Todo-Poderoso, que ele é a porta, né? Porque as pessoas não, quando ele tem um dinheiro, quando ele tem algo que ele se sente melhor, ele se esquece de ir para a igreja. Ele pede um carro, ele pede alguma coisa assim que ele tem desejo no coração e Deus pega e dá. E depois simplesmente ele se esquece daquilo que o Senhor deu, amados. É assim as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Então o filho mais moço, quando ele pediu, né, o seu pai, que seu pai entregou ali, ele simplesmente se afastou da presença desse Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor diz: não te apresse de sair da presença de Deus. Não te apressa, que diz na palavra, nem persiste em alguma coisa má, porque ele fez tudo o que quer. Glória a Deus, aleluia. Caim, ele saiu da presença do Deus Todo-Poderoso, né? E ali ele sofreu grandes perigos. Por quê? Porque a desobediência toma conta do coração e a pessoa ouve aquilo que está dentro do coração para nos destruir. No lugar da pessoa repreender e continuar na presença de Deus, buscando o Senhor, ele dá ouvido porque o coração está pedindo. E aí, meus amados, que mora o perigo, né? E o filho pródigo, quando ele percebeu que ele estava em perigo, que ele estava sendo destruído, ele caiu em si. E ele disse: eu vou me levantar e eu vou ter com o meu pai. Eu vou me reconciliar com meu pai, lá que é o meu lugar. O mundo, ele só é ilusão. Ele caiu em si. Ele viu que ali era uma coisa que só era bom se ele tivesse. Se ele não tivesse, ele não era um ninguém. E ele caiu em si, e ali ele pediu perdão ao Senhor ali. E ele foi, né, atrás do pai dele. E ele disse: quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, eu nem sou digno de ser chamado teu filho, né? Mas me trata, me tenha menos como um dos teus trabalhadores. Glória a Deus. Então, levantando o pai, quando ele viu, ele de longe, ele correu. O pai correu e abraçou, beijou. E ele ficou muito feliz. E ele disse assim: traga logo, depressa, a melhor roupa, para que meu filho venha se vestir, o melhor sandália, coloca nos pés dele. Ele estava descalço, ele estava longe das coisas do Senhor, mas ele abraçou. E ele disse: esse meu filho estava morto, estava perdido, e ele foi achado. E teve grande festa ali naquele lugar. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem grande festa no céu, amados. Então, que nós venhamos se arrepender de nossos maus caminhos e levar a sério, porque o Senhor, ele é misericordioso, mas ele também se ira, ele também é justiça. Tem pessoas que vai para o mundo e não tem mais a oportunidade de voltar para a casa do Senhor. Lá ele se destrói, né? Mas que nós viemos acreditar e confiar no Senhor. E nunca olhar para esse mundo passageiro e, não, eu vou dar uma voltinha lá e logo eu volto. Não, amados, o inimigo também está de olho em você. Quando ele perceber que você está no mundo, é lá que ele vai querer te destruir. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, o Senhor, ele permite que você vai, né? Então, você tem que dizer assim: Senhor, me segura nas tuas mãos, não deixe eu tropeçar, porque lá no mundo não tem nada de bom para mim, só é ilusão, tudo é passageiro, tudo é engano. Mas que bom que esse jovem voltou para a casa do pai, arrependido, aprendeu a lição, começou do zero, né? E ali Deus fez a obra. E essa palavra que venha ficar nos corações de cada um que está pensando de sair da presença de Deus,
aquele que já saiu, né? E aquele que está na igreja que ele não presta atenção, ele não quer saber, ele vai mesmo só por ir porque o pai ou a mãe está mandando ir para a igreja, né? Que você se sustenta nos pés do Senhor. Não vai para o mundão não, porque o mundo é de engano. Que Deus venha lhe abençoar, você e a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Ficam com Deus.